Panorama TVC está de volta e o assunto é a campanha Abril Verde, uma iniciativa que reforça os alertas para a prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho. Sobre esse assunto, eu converso com Daniele Gomes, que é gerente do Sereste, o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. Daniele, muito obrigada pela participação. Boa tarde, Vivian. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui e falar de um tema que é tão importante, para a gente abordar. Eu gostaria que você começasse apresentando o Sereste para quem ainda não conhece a instituição. Ele é um serviço do SUS ligado à Secretaria de Saúde, Quais são as atribuições do Sereste? Isso. Nós somos um serviço especializado do SUS que atua na parte de saúde e segurança do trabalho. Nós estamos junto com a Secretaria de Saúde no Departamento de Vigilância em Saúde. Então, qual que é o nosso objetivo? É avaliar os ambientes de trabalho para torná-los o mais seguro, o mais saudável possível, evitando acidentes e doenças do trabalho. E como que a gente faz isso? Nós temos uma equipe multiprofissional capacitada, para avaliar os riscos ocupacionais desse ambiente e solicitar para a empresa o gerenciamento desses riscos, para evitar com que os trabalhadores se adoeçam. Daniela, e aí como que funciona? Vocês vão até as empresas numa busca assim muito mais organizada pelo próprio departamento ou é através de denúncias? Como que é esse contato com essas empresas, com esses ambientes de trabalho? Nós temos conhecimento dos acidentes e das doenças através das notificações de acidente de trabalho. Por isso que é tão importante o profissional de saúde que atende o paciente perguntar o que ele estava fazendo, o que aconteceu, porque aí ele pode relacionar isso com o trabalho, abrir uma notificação e encaminhar para o nosso serviço. Essa notificação é obrigatória na saúde? Ela é obrigatória. A partir do conhecimento, ela é obrigatória. Ok. E aí o profissional tendo conhecimento, ele abre essa notificação, encaminha para o nosso serviço, E aí nós fazemos uma triagem para avaliar aquela ficha de notificação e com essa triagem a gente verifica ali os acidentes mais graves ou os acidentes que têm uma potencialidade de agravamento, que às vezes chega lá um acidente leve, Por exemplo, um esmagamento de unha, mas poderia ter levado a uma amputação, poderia ser um acidente mais grave. Então, nós também separamos essas fichas e aí nós vamos até a empresa para verificar, O que aconteceu? Por que esse trabalhador se acidentou, E aí nós pedimos as providências, para evitar com que outros trabalhadores se acidentem pelo mesmo motivo. Nós também recebemos denúncias, através dos canais que mandam essa denúncia para a gente vai também no intuito de avaliar para ver se a denúncia procede ou não. E então nós recebemos de ouvidoria, do Ministério Público do Trabalho e do sindicato também. Que bacana. Então, geralmente, vocês têm mais o contato com essas instituições e não necessariamente diretamente com o trabalhador. Ou, às vezes, pode mesmo um trabalhador de uma determinada empresa levar até uma preocupação, uma problemática do local onde ele trabalha, por exemplo. Sim, nós recebemos, assim, de tudo, Nós temos a parte da saúde, que vem das notificações, nós temos as denúncias, as solicitações desses órgãos, mas nós também somos porta aberta. Então, o trabalhador, o sindicato, o empregador, todo mundo que tem interesse nessa temática pode nos procurar, ou para receber orientações, ou para tirar dúvidas, O trabalhador, ele também pode vir até o nosso ambiente, lá nós temos enfermeiro, nós temos médico, Nós não atuamos diretamente no tratamento da doença. Nós atuamos ali no nexo de causalidade. O que a gente vai verificar? Aquela doença, aquele acidente realmente tem relação com o trabalho? Se tiver, nós modificamos o ambiente para que o tratamento da doença seja mais eficaz, porque não adianta nada o trabalhador, ele, por exemplo, tomar remédio, fazer físio, fazer terapia, se o que está agravando, o que está levando ao adoecimento está no ambiente de trabalho. Seguro, Exato. Então, a gente precisa modificar esse ambiente para poder levar um tratamento eficaz e também evitar que outros trabalhadores naquela condição se adoeçam, Então, o trabalhador também pode nos procurar
procurar. Daniele, e vocês atendem tanto trabalhadores que possam estar ali num vínculo informal quanto informal? Isso independe para a atuação do Sereste? Sim, todos os trabalhadores, independentemente de vínculo empregatício, tá? Então, urbano, rural, CLT, funcionário público, informal, né? Mas o que acontece? Nós recebemos mais a parte do trabalhador que é registrado, né? Por quê? O trabalhador registrado, quando ele precisa de um afastamento, ele tem os benefícios. Ele está amparado legalmente, exatamente. Né? O informal, às vezes, nem fala no atendimento que era trabalhando, porque se ele deixar de trabalhar ali, ele não tem como receber, né? Ele para o provento ali da família dele, né? O informal que eu falo é que não paga a previdência, né? Porque o autônomo, quem é autônomo mesmo também paga. Recolhe, e também tem todos esses direitos, né? Mas seria importante a gente conhecer para poder verificar como que está esse ambiente. Só que a gente vai também na questão da informalidade, às vezes é feita de formas mais caseiras. Exato. Ali, né? Às vezes não toma os cuidados adequados, né? Então é muito difícil chegar esse informal até a gente. Entendi. Mas nós temos atuação, sim. Tá certo. Daniele, agora falando sobre números. Os últimos números que a gente tinha de uma pesquisa relativo a dados de 2022, inclusive do Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, né? É uma pesquisa nacional e que trazia também dados de Rio Preto. Colocava Rio Preto ali como uma média de 4.000 acidentes mês. A gente teve 6 mortes naquele ano, em 2022, e esses números colocavam Rio Preto em 7º lugar no estado e em 20º no Brasil em número de acidentes. Agora, com números mais recentes aqui do Sereste, quais são os números de 2023, parcial de 2024? Como é que estão esses números? O ano passado, né, nós fechamos o ano com em torno de 5.900 acidentes. Aqui em Rio Preto, nós também temos o HB que faz a notificação e o banco também vem para Rio Preto. Então, nesse meio, nós temos acidentes da região também. Né? Mas o número maior é aqui de Rio Preto, realmente. É um caso ou outro que vem dos municípios, né? Esse ano, nos 3 primeiros meses, né, até março, nós tivemos aí aproximadamente 1.300 acidentes de trabalho, né, envolvendo todos os acidentes, leve, moderado, grave, típico, de trajeto. E em comparação com o mesmo período do ano passado, nós vemos que estamos com uma redução aí de aproximadamente 14% em relação ao ano passado. Aí a gente vai acompanhar ao longo do ano. Isso. Mas nós, como serviço de saúde, nós atuamos com a notificação. E nós temos o dever, né, a obrigação de estar nas unidades de saúde, capacitando esses profissionais para que eles reconheçam e nos mandem. Porque é através dessas notificações que nós temos conhecimento do que está acontecendo e aí a gente pode atuar. O que acontece? Se nós temos uma redução, porque assim, tem alguns municípios, né, que às vezes é subnotificado. E a subnotificação, ela não significa que não está acontecendo o acidente, mas que ele não está sendo comunicado. Exatamente, não chega ao conhecimento das autoridades para tomar as providências. Então, aqui em Rio Preto, o trabalho da nossa equipe é constantemente em contato com as unidades, em reconhecer, porque nós precisamos dessa notificação. Então, por isso, pode ser até que nosso município seja um município muito notificante, porque nós temos um trabalho forte de sensibilização da rede. Exatamente, para que a gente possa atuar e prevenir os acidentes e as doenças. Daniele, e falando dentre esses números aí, é possível a gente traçar um perfil de prevalência? Quem se acidenta mais, homem ou mulher? São pessoas mais jovens? Como que vocês fazem essa leitura, né, desses números? Olha, os acidentes que acontecem mais na população, no sexo masculino, né? São pessoas jovens, né? Nós temos dos 20 a 40 anos tem mais acidente, só que uma prevalência maior ainda entre 20 e 30, né? Então, os profissionais mais jovens acidentam mais. E nós temos, né, que principalmente nos setores onde ocorrem mais acidente, geralmente a contratação é mais de homens. Né? Então, que por são, isso, no nosso caso aqui, por exemplo?
os trabalhadores da construção civil, né, que aí você pega pedreiro, servente, pintor, marceneiro, indústria, metalúrgica, setor moveleiro, transporte de cargas. Olha só. E movimentação de cargas também, né? Então tem uma prevalência do sexo masculino na contratação. Então por isso os homens realmente são mais acometidos. Cerca aí de 70%, 65% dos acidentes são com os homens. E falando das causas desses acidentes, Daniele, em geral, quais são as mais frequentes? É falta de uso de EPI ou é a falta de manutenção de algum tipo de equipamento lá no local de trabalho? O que vocês conseguem identificar? Essa questão é uma questão muito importante, né? Porque ela é a chave de tudo. Então, eu poderia enfatizar aqui diversas coisas, como, por exemplo, que você citou, falta de EPI ou uso incorreto do EPI, do EPC a mesma coisa, falta de proteção em máquinas, má organização do trabalho, falta de ergonomia, falta de treinamento, manutenção preventiva. Mas o fator primordial mesmo que leva a tudo isso é a falta de conscientização, né? De ambos os lados, tanto dos trabalhadores quanto dos empregadores. Por quê? Os empregadores, não estou aqui generalizando, tá? Mas o que a gente vê é que, às vezes, veem as ações de saúde e segurança como um gasto, né? E deveria ver como investimento, né? Então, às vezes, economiza ali em máquinas, em proteção de máquinas, na estrutura, na parte de ergonomia, né? E não vê que isso é um investimento, uma proteção até para a parte econômica da empresa, porque a prevenção dos acidentes, ela favorece a que não aconteça indenizações, multas, custeio de tratamento, né? Então, isso é importante para a empresa também. E do lado do trabalhador, nós temos também que, às vezes, o trabalhador, ele acha que aquilo são exigências chatas da empresa, que o EPI acaba atrapalhando. É ruim usar uma máscara, é ruim usar um óculos, um capacete, está acostumado a fazer atividade daquele jeito. Ele não consegue, às vezes, reconhecer que aquelas medidas, elas são importantes para a saúde e, consequentemente, para a vida dele, né? E aí acaba não adotando as medidas, não reconhecendo que aquilo é importante para ele, né? Não só para o empregador, no caso. Daniele, a gente falou de EPI, equipamento de proteção individual ali, né? Todo o material que o trabalhador usa para se proteger, e você falou também de EPC. O que é exatamente? Equipamento de proteção coletiva, né? Então, por exemplo, os guarda-corpos. Tem as sinalizações que é importante colocar, né? Então, por exemplo, quando você está no andaime, você tem que ter toda a proteção ali em volta, né? Para proteger esse trabalhador. Então, ele é aquilo que protege coletivamente, não é específico do trabalhador, é do ambiente. Exato. A gente falou dos números de acidentes de trabalho em Rio Preto. Tivemos mortes em 2023 e agora os primeiros 3 meses de 2024? Infelizmente tivemos, né? E é muito triste porque sair para trabalhar e não voltar é algo muito forte, né? Infelizmente nós tivemos o ano passado aqui em São José do Rio Preto 6 óbitos, só que 3 deles foram relacionados à atividade, que é o que a gente fala que é típico e de trajeto, né? Porque o acidente de trajeto também é considerado um acidente de trabalho, né? Mas não está envolvido na atividade dele. Então, é quando ele está indo embora, quando ele está voltando, ou está indo para o emprego. Exato. E aí, na verdade, um acidente de trânsito não está relacionado diretamente à atividade. Então, ano passado, relacionado à atividade, nós tivemos 3 e esse ano nós já tivemos 1. Nossa. Daniele, queria que você explicasse quais são os procedimentos corretos no caso, por exemplo, de um acidente de trabalho. O trabalhador está lá no ambiente dele e se acidentou. Quem que tem que comunicar? Quais são as questões obrigatórias? Qual que é a obrigação, deveres e direitos desse trabalhador e também da empresa nesse caso? Quando acontece um acidente de trabalho, se possível, né, a primeira coisa a fazer ali é comunicar ao superior hierárquico, né, que teve um evento naquele local e procurar um atendimento médico, seja atendimento médico da própria empresa, seja público ou privado, né, e no atendimento explicar detalhadamente o que aconteceu, o que estava fazendo, para aquele profissional conseguir relacionar, né, ver que ele estava, ali, exato, né? Ver que ele estava trabalhando, né, fazer a notificação e encaminhar
encaminhar para o Sereste, né, isso a parte médica, encaminhar para o Sereste para que a gente tenha conhecimento. E aí, com o atestado que ele recebe, ele leva na empresa, e aí tá a importância de avisar o superior, né? Porque quando ele entrega o atestado, o superior já sabe que aquele agravo está relacionado ao trabalho e aí já pode providenciar a abertura da CAT. Né? O que é a CAT? A comunicação de acidente de trabalho pro INSS. Okay. Às vezes tem essa confusão de que a notificação que faz para a gente é a CAT, mas não é. São coisas diferentes. Nós estamos atuando na parte de saúde. Né? A empresa, quando faz a CAT, ela está comunicando o INSS. Por quê? Caso esse trabalhador tenha direito a um benefício, né, na hora da perícia lá vai ser direcionado a um benefício que tem relação com o trabalho e não um acidente comum. Entendi. E falando das doenças ocupacionais, quais são as principais, as mais comuns atualmente? As doenças ocupacionais, né, são aquelas que vão se inserem gradativamente, se instalam gradativamente, são mais difíceis de reconhecer. Ali, exato. Né? Nós temos ali transtornos mentais, nós temos Lerdort, doenças respiratórias, né, doenças cutâneas também de pele, alergia, né, parte auditiva também. Então, envolve nosso corpo, todo o adoecimento do nosso corpo, né, pode vir do trabalho, né, dependendo da atividade que aquele trabalhador faz. Né? Exato, né? Só que, como eu te falei, né, é mais difícil de ser identificado porque ela não é aguda igual um acidente de trabalho. O acidente de trabalho aconteceu ali, o trabalhador teve uma fratura, machucou a perna, ele é visível, né? A doença ocupacional, ela é silenciosa. Ela vai se manifestando aos poucos. Às vezes, nem o trabalhador tem a consciência de que a atividade dele está interferindo. Exatamente. Né? Então, às vezes, ele faz o tratamento. Né? Por isso que é importante conversar com quem ele está atendendo. Né? Informar o que ele faz. Né? Porque uma doença, por exemplo, ele trabalha com bastante ruído a longo tempo, né? Sons elevados. Afetando a audição, por exemplo. A audição, e aí ele não vai ser tratado só como um problema auditivo. Aquilo que eu falei no começo, né? A gente precisa, é o ambiente de trabalho que está favorecendo isso, então precisa ter uma atuação no ambiente de trabalho, né? Mas aí, para se reconhecer, precisa de um tempo maior, de um acompanhamento com o médico, com o profissional, né? Que reconheça essa doença com relação ao trabalho e também notifique e encaminhe para o nosso serviço. Tá certo. No fim do ano passado, ansiedade, depressão e síndrome de Burnout foram incluídas numa lista de doenças relacionadas ao trabalho. Essa lista foi atualizada no fim do ano passado e esses itens apareceram lá de forma mais clara, mas os transtornos mentais já eram entendidos como doenças ocupacionais, Daniele? Sim, nós inclusive temos uma ficha, né, de notificação própria para o transtorno mental. Né? Cada doença ocupacional tem uma ficha própria, assim como o acidente de trabalho. Né? Então, nós temos a ficha de acidente de trabalho, porque nessa ficha vai as informações importantes para aquele agravo. Né? Então, o transtorno mental já era considerado, né, já era uma doença que é tratada pelo nosso serviço, pela nossa equipe, né, e juntamente com todas as outras doenças. É que teve uma atualização, né, para especificar melhor, porque são doenças que estão cada vez mais comuns. Mais frequentes, exato, né? Frequentes no ambiente de trabalho. E acho que esse documento deixa muito mais explícito essas condições, porque, de novo, como a gente falou, às vezes o trabalhador está com alguns sintomas e às vezes leva um tempo até se identificar ou conseguir provar que tem relação com o trabalho, né? Exatamente isso. Precisa de um trabalho, né, mais efetivo ali para conseguir ter essa relação, né, fechar esse diagnóstico relacionado ao trabalho. Eu citei aqui síndrome de Burnout, gostaria que você falasse um pouquinho, é uma síndrome de esgotamento total profissional isso, né? Exato, e inclusive ele é multifatorial, né? Não é um único evento que causa essa síndrome, é uma série de coisas naquele ambiente de trabalho, né? Desde pressões, né, relacionadas a metas, né? As metas, o que gera também, né? Às vezes
a falta de reconhecimento desse profissional também, né? Porque ele desenvolve um serviço, não é reconhecido por aquilo. Então, ela é multifatorial, várias coisas elas podem afetar esse trabalhador, tá? Aumento de produtividade, metas que não são especificadas, porque às vezes o trabalhador ele não consegue nem reconhecer o que ele precisa ser feito. Ele tem as cobranças, mas elas não são claras e naquele meio ele fica perdido. Então, é multifatorial, envolve várias coisas e, como eu disse, vai gradativamente. Esse trabalhador, né? E até, porque a gente fala, né, o transtorno mental, só da parte mental, mas não, o transtorno mental também pode afetar no nosso físico, né? Então, dores de cabeça, dores musculares, né? Afeta o nosso corpo também. Então, são sintomas psicológicos, mas físicos também. Tá certo. A gente estava falando um pouquinho aqui do Sereste. Eu gostaria que você deixasse os contatos, né? Um chamado aí para a população que talvez não conheça ou para alguém que está nos assistindo e tem algum tipo de caso envolvendo um acidente de trabalho, da importância das notificações, porque às vezes o trabalhador na situação complicada que a gente está vivendo econômica hoje, às vezes tem até a insegurança e o medo de comunicar isso, né, Daniele? Exatamente, nós vemos bastante isso, viu, Vivian? De chegar no atendimento, né, ter medo de ser mandado embora, né, avisar que foi do ambiente de trabalho, mas ele precisa entender que as providências, elas precisam ser tomadas naquele ambiente, porque infelizmente ele se adoeceu ou ele se machucou, né, naquela atividade e precisa ter uma atuação ali para que outras pessoas não venham a se machucar novamente e até mesmo ele, né? Então, precisa ter essa modificação. Então, por favor, né, avise o médico, quando tiver no atendimento, fale detalhadamente o que aconteceu para esse médico ter, né, entender o que está acontecendo e poder notificar. E aí, mais uma vez aqui, vou deixar a importância da prevenção, não só para o trabalhador, mas para os empregadores, né? São vidas que estão em jogo, né? O trabalhador, todo mundo precisa trabalhar, o trabalho ele faz parte da nossa rotina, mas nós temos uma vida fora do expediente, né? Nós temos uma vida social, nós temos uma vida pessoal, uma vida amorosa. A família esperando a gente voltar para casa. Exato, né? O trabalho, ele... trabalhar sim, adoecer não, né? Nós temos... E se porventura você se acidentar ou tiver uma lesão incapacitante ali, isso vai interferir na sua vida depois do seu trabalho. Então, ter a consciência de que todas as medidas estão ali para a sua segurança, né? Para a sua vida. E o empregador também, não é só... eu falei aqui, né, sobre a parte da saúde financeira da empresa, né? É uma parte material, mas ele também precisa ter consciência de que ele está lidando com vidas, né? As pessoas que trabalham para ele são vidas, né? E aí o telefone que você pediu para eu deixar também do Sereste é 3212-9514. Nós estamos ali na Rua São Paulo, número 2350, na Vila Maceno. Tá certo. Para finalizar, Daniele, 28 de abril é Dia Mundial em memória às vítimas de acidentes do trabalho. Que tipo de programação vocês estão preparando? Porque todo ano o Sereste se organiza para conscientizar sobre essa questão, né? Sim, esse ano, no final do mês, né, nós vamos fazer palestras para o programa de jovens aprendizes do Senai. Vamos trabalhar, porque esses jovens, eles estão iniciando no primeiro emprego dele. Então, nós queremos conscientizá-los da importância de seguir as medidas, né, que aquelas medidas estão ali para a proteção da saúde e da vida dele. E, para mim, assim, o jovem, ele é a chave de tudo, né, porque ele está ali para fazer a diferença, para começar diferente, né? E aí ele tem o poder de começar a fazer diferente e ser referência para as gerações anteriores. Verdade. Então, por isso que a gente está trabalhando desde o ano passado, né? Estamos dando continuidade esse ano para levar essa conscientização para os jovens. Tá certo. Daniele, muito obrigada pela participação, viu? Aqui, TV Câmara sempre aberto para a gente debater essas questões tão importantes. Eu que agradeço.